Lohana. Obrigada, presidente. Repito meu bom dia, já que chegaram convidados que não estavam presentes com a gente mais cedo. Falar da alegria de estar aqui para a gente poder se encontrar e falar desse assunto que é um assunto de Estado, não é um assunto de governo, que é a política cultural. Mas eu queria fazer uma pequena introdução aqui, presidente, que eu nem ia fazer, e decidi fazer depois da, diga-se de passagem, louvável iniciativa da deputada Macaé de fazer o requerimento ao vivo para que a gente tenha uma discussão sobre a Lei Aldir Blanc, como que o governo do Estado pretende operacionalizar a legislação. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fez uma discussão no dia 3 de abril do ano passado para discutir a Paulo Gustavo. E aí, gente, se tem uma coisa que eu valorizo muito é o tempo. Tudo volta. Se a gente perder dinheiro, a gente trabalhar, a gente consegue arrumar o dinheiro de novo. Se a gente... qualquer coisa que a gente quiser, que a gente errou, volta. Tempo não volta. Então, a gente aprovou aqui o requerimento da deputada Macaé, é um requerimento louvável, mas, mais uma vez, a gente vai tentar antecipar problemas para ajudar a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo para evitar que os problemas sejam feitos. Não funcionou no ano passado, Natália. A gente espera que funcione esse ano. E aí a gente tem uma situação terrível, que é uma situação que eu detesto estar nesse contexto. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, a subcomissão do audiovisual, toda a galera que participou dos 10 editais, também detesta, que é a situação de ter que falar, eu te avisei. É terrível, é muito desconfortável, ninguém gosta disso, especialmente quando eu te avisei, não vem de um agente externo não impactado pelos erros. Quando eu te avisei vem de um agente interno, diretamente afetado pelos erros, ele é mais amargo. E aí eu entendo que essa audiência ela é fundamental para que vocês não precisem ouvir eu te avisei de novo, porque ouvir também é amargo, mas para que eles não precisem dizer, porque para eles é mais amargo, eles são impactados diretamente. E aí a gente tem uma situação muito clara quanto a como vai ser visto e como vocês vão se comportar, não só na audiência de hoje, mas a partir dos próximos passos, porque ainda tem coisa para corrigir. Todo o sofrimento que os nossos produtores, os nossos trabalhadores da cultura estão passando desde o ano passado, acho que a gente tem uma data ali de sofrimento muito grande, que é 4 e 5 de janeiro, né, com a primeira divulgação de resultado, aquele monte de coisa errada, mas todo esse sofrimento, ele já foi. Mas ainda tem como evitar alguma parte do sofrimento a partir dos recursos. Então, a gente tem critérios muito claros sendo pedidos para o recurso, avaliações muito claras sendo pedidas para o recurso, como que esse recurso vai ser avaliado e tudo mais. Tudo isso vem a partir dessa audiência de hoje. Só que o que a gente precisa ver é que, se não houver uma mudança clara de comportamento e de atuação da Secretaria de Estado de Cultura, a gente tem uma coisa para diagnosticar, Cleiton. Porque o erro, ele acontece na política pública. Achar que o governo e a gestão estão à parte dos erros é achar que os nossos mandatos estão à parte dos erros e que eles não acontecem. Vão acontecer. Mas se o erro se repete repetidamente, o que a gente tem é o erro e o abandono como política pública. E isso é sofrível, isso é inadmissível. E quando a gente está falando de algo que não é política de governo, mas é política de Estado, como é a cultura, quando a gente está falando do maior investimento da história em cultura em Minas Gerais, a gente está falando de quase 400 milhões, 180 milhões gerenciados diretamente pelo Estado, é sério demais ter o erro como política. Então, que a gente faça essa audiência hoje comprometidos com, primeiro, identificar exatamente quais foram os pontos em que houve erro, identificar quais pontos dá tempo de corrigir, eu entendo que está muito dentro dos recursos, e a gente vai fazer essa audiência que a deputada Macaé pediu. Mas, assim, viveremos tudo de novo? Porque dia 3 de abril nós falamos de um monte de coisa que não podia acontecer e esse monte de coisa aconteceu. Então, é preciso que a gente tenha muita seriedade na forma que a gente vai tratar toda essa situação, porque ter o erro como política, ter a persistência no erro como política pública de cultura é algo inadmissível para qualquer Estado, mas eu acho que para Minas Gerais é pior. Então, fica aí para a gente, logo de início, essa perspectiva de que é preciso que sejam dados encaminhamentos muito claros pelo governo a partir da audiência de hoje, em respeito, primeiro, ao vultuoso recurso colocado e, em segundo lugar, a todos os trabalhadores da cultura que têm seu tempo investido aqui nessa manhã. Enquanto a gente
a gente estava aqui durante a audiência, eu estava conversando com a minha assessora jurídica e perguntando para ela, Mel, a gente já fez tudo que a gente pode fazer juridicamente? E ela assim, fizemos. Lohana, só tem uma coisa que não foi feita ainda, que é uma ação civil pública. E aí, acho que é uma coisa para a gente conversar, e a gente não vai conversar isso agora nessa audiência, mas tem algo que a gente precisa medir sobre o nível de desgaste que a gente está disposto a comprar. Porque se a gente entra com uma ação civil pública, com princípios tão básicos sendo descumpridos, e a gente chega a uma vitória, a gente tem um problema que vai atrapalhar e vai interditar todo o processo. Então, a gente não vai receber. Mas a gente tem uma solução muito grande, que é o Estado ter que mudar a sua forma de agir. Porque isso, assim, me preocupa muito quando a gente vê a coisa pública com desesperança. E é a desesperança que a gente está vendo e ouvindo aqui hoje. Quando a gente fala assim, e eu não estou criticando a fala de ninguém, não, viu? Eu sou contemplada pela fala de vocês. Eu estou dizendo sobre a minha preocupação quando a gente escuta repetidamente. Não vai adiantar. O que vai mudar? Vai acontecer alguma coisa? Vamos fazer uma audiência pública para discutir a Lei Aldir Blanc, porque aí não vai repetir esses erros. Mas a gente fez da Paulo Gustavo e os erros aconteceram. Então, assim, o que vai acontecer? A gente vai ter que convocar aqui a secretária de Planejamento, junto com o secretário de Cultura, para poder falar sobre isso? Convocar é muito agressivo, vai vir a base inteira se mobilizar para a gente não fazer isso? O que é que a gente tem que fazer? Porque como que a gente resolve isso de fato? Então, eu deixo essa sugestão para saber, assim, vocês estão muito prejudicados. Nenhum deputado vai pegar o rojão de entrar com uma ação civil pública, não tem nem legitimidade para isso, poderia ser um partido, para prejudicar todo o setor. Mas se vocês, representados por suas comissões e subcomissões, decidirem que vale a pena, gente, talvez seja o caminho. Talvez seja o caminho e talvez a gente consiga resolver as coisas para o futuro. E não ficar enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. A outra coisa que eu acho que a gente pode fazer, já que a gente só entrou no Tribunal de Contas, né, a subcomissão, seria procurar o Ministério Público do Patrimônio. Porque a gente tem dois princípios muito básicos da Constituição, da razoabilidade e da proporcionalidade, que não foram seguidos, inclusive do ponto de vista de pessoal, considerando o tamanho do recurso. Então, assim, é importante que a Secretaria de Estado de Cultura diga quanto tem de pessoal para poder operacionalizar esse dinheiro. Servidores efetivos. Estagiário não se conta. Estagiário não é executor de política pública. Então, quantos que a gente tem de efetivo para poder operacionalizar? Quantos milhões, de forma prática, cada servidor está cuidando, gerenciando? Os pareceristas, isso foi eficiente? Pareceristas que desistiram, pareceristas que não foram recolocados. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem motivos para procurar o MP. Mas percebam, Janaína, Natália, como isso é covarde, e, de novo, isso não é sobre vocês, mas como isso é covarde com os trabalhadores da cultura. É uma situação, assim, eu vivi uma situação há 3 semanas atrás que foi muito desumana e muito cruel politicamente. E foi tão desumana e tão cruel porque eu estava tão chegada no canto que eu não podia nem procurar a justiça. Porque se eu procurasse a justiça, eu corria risco da decisão judicial mais me prejudicar do que me ajudar. E quando a gente chega numa situação de tamanha paralisia, que a gente não pode, e a gente fica com medo até de procurar a justiça, porque, dependendo se a gente procurar a justiça, até ganhar é ruim, é muito covarde, é muito sofrimento. Porque qual foi o lugar que a sociedade civil organizada elencou para a resolução de seus conflitos? O judiciário. Se a gente não pode procurar nem o judiciário para resolver, porque a gente pode, desculpe os termos, presidente, a gente pode se lascar mais com o resultado do que não entrando. Então, eu acho que assim, vocês precisam ter noção do tamanho do rojão que está na mão de vocês a partir das consequências do que está vindo aqui hoje. E eu sugiro ao setor, Fius, Ariane, Mariana, Cláudia, todo mundo, eu sugiro ao setor que converse sobre as perdas e ganhos de entrar com uma ação civil pública. Há muito mais que a gente pode perder? Tem muito mais para a gente perder? Ou será que a gente poderia estar prevenindo futuras perdas? Será que a gente poderia estar prevenindo futuros problemas? Porque, assim, uma decisão judicial contra o governo do Estado poderia mudar o panorama das coisas. Mas essa, de fato, tem que ser uma decisão do setor.
essa tem que ser uma decisão do setor, porque a decisão direta de um juiz poderia inviabilizar qualquer pagamento. É isso que a gente está disposto a fazer para garantir que o Estado vai ser obrigado a mudar a forma como lida com o recurso público da cultura? Não sei. Eu estou mais jogando possibilidades e perguntas do que respostas. Mas eu acho que a gente deveria pensar sobre essas coisas, porque, às vezes, o nosso medo de tomar uma decisão deixa o governo do Estado muito confortável com fazer o que quer com vocês, com operacionalizar com o mínimo de pessoal possível e com tocar a coisa na medida do que o Fiuza trouxe mesmo. Olha, a gente nem queria esse dinheiro, a gente nem votou a favor disso, a gente nem gosta desse setor, a gente nem concorda com o financiamento público para vocês. Companheiros, quanto pior, melhor. Então, assim, será que a gente consegue fazer esse enfrentamento? Até onde a gente está disposto a ir? De novo, eu estou jogando mais perguntas do que respostas, mas eu acho que é uma coisa que, enquanto setor, é importante que vocês conversem para a gente chegar a uma saída juntos. Acho que é por aí. Mas só para deixar claro, Karen, o que eu disse foi uma proposta. E eu não disse que eu acho que é a melhor. Inclusive, eu falei que eu estou com várias perguntas e poucas respostas. Eu sugeri que o setor conversasse, que vocês conversassem, que vocês chegassem ao caminho que entendem que é melhor, levando em conta, inclusive, essa distorção, né, entre as grandes do audiovisual, as pequenas, os outros setores também. Então, assim, o que eu acho é que a gente não pode ter tabu para falar de nenhuma possibilidade, de nenhum caminho, quando a inoperância da Secult, e aí, de novo, isso é institucional, já está constatada pela segunda vez. Então, é só isso. E aí a gente tem um novo processo agora, com Lei Aldir Blanc. E talvez uma decisão judicial, por mais dura e difícil de lidar agora que seja, pode nos evitar viver tudo isso de novo com a Lei Aldir Blanc II, que é o que eu tenho medo, que a gente viva e que ano que vem a gente esteja aqui. Porque a gente fez uma audiência dia 3 de abril, tem um ano, exatamente, para prever como seria a Lei Paulo Gustavo, cara. E aí eu tenho medo da gente fazer agora essa audiência sobre a Lei Aldir Blanc II e ano que vem a gente está falando a mesma coisa, vocês estarem vivendo a mesma coisa. Então, assim, vale a pena? Não sei, são vocês que têm que decidir, mas eu não podia deixar de trazer essa possibilidade. Eu acho que talvez seria a gente pegar as comissões estratégicas da Lei Paulo Gustavo e a gente incluir alguém da Assembleia de Minas, da Comissão de Cultura lá dentro, porque as comissões e a sociedade civil organizada para conversar com o Executivo já existem. Só que o que a gente vê, inclusive na carta do audiovisual, na carta que o setor fez, o que a gente percebe é que eles trazem reiteradamente que não são ouvidos. E a gente sabe que o trem muda quando tem algum deputado perto. O trem muda quando tem representação aqui da casa. Não devia ser assim, mas é assim que está sendo. Então, talvez, se te contemplar, senão a gente faz o pedido de providência e faz esse também, porque eu acho que seria importante que aí não ouvir reiteradas vezes a subcomissão também vai ser não ouvir reiteradas vezes um deputado ou uma deputada da Comissão de Cultura. Aí, de fato, isso é motivo para convocação e tal, e a conversa muda muito, né? Então, eu acho que seria importante a gente, talvez, pensar nessa forma. Até pedir a minha assessoria para bolar com a consultoria temática aqui. Natália, muito obrigada. Eu queria agradecer a todos os nossos convidados. Vou agradecer a todos aqui, a Natália, a Janaína, a Ana Tereza, o Fiuza, a Cláudia, a Ariane, a Mariana, o Luiz Gustavo, todos os convidados também se somaram, a Carmen, a Nancy, o Paulo, o Cláudio, que foi embora. Todo mundo que acompanhou, está sendo uma audiência muito assistida e comentada pelo canal da Assembleia no YouTube. E demonstra a relevância dessa pauta, né, gente? Não são muitas as audiências que mobilizam dessa forma a sociedade. Então, se está mobilizando dessa forma, Janaína e Natália, demonstra, primeiro, a relevância da pauta e, segundo, o nível do problema. Acho que a gente sai daqui com algumas respostas para algumas perguntas, mas o mais importante é esse compromisso do fazer junto, que eu acho que a Macaé falou muito bem, para que a gente consiga, de fato, fazer com que as coisas caminhem. E o Paulo fez uma provocação que eu achei justa. Pensei aqui, vamos criar um grupo, a Macaé, vamos criar um grupo e tal, não sei o quê. Mas é isso, né? A gente tem um Conselho Estadual de Cultura. Eu acho uma provocação justa. Esse conselho está sendo, a gente tem a comissão, elas estão sendo ouvidas da forma que deveriam ser ouvidas, estão participando da forma que deveriam estar participando. Então, eu acho que fica essas coisas para a gente se comprometer a trabalhar melhor.
Outra coisa que eu acho importante é que, assim, foi falado na live que a gente pode fazer o que é do Carnaval e o que é da Semana Santa no ano que vem. Os custos aumentam de um ano para o outro. E essas pessoas vão ter aditamento de seus contratos? Isso não está previsto. Então, assim, como é que faz, né? Se você contratava 10 pessoas para alguma produção, agora você contrata 8, você contrata 9. Então, esse BO fica na conta de quem? Fica na conta do trabalhador, fica na conta do produtor, não fica na conta da Secult. Então, eu acho que a gente também tem que pensar sobre isso.